Olá, curiosos e curiosas! Antes do episódio começar, eu vim aqui dar um recadinho importante. Que eu sei, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Mas esse episódio foi gravado antes disso. A gente tinha a ideia de lançar esse episódio agora, comemorando o Brasil na final, que infelizmente não aconteceu. O clima deu uma azedada, mas não é por isso que a gente não vai deixar de postar esse episódio que tá tão legal, cheio de informação importante e relevante sobre a Copa do Mundo. Então continua com a gente que o episódio já vai começar. O Me Diga Algo Que Eu Não Sei é feito por comunicadores. Todas as fontes que usamos para criar esse episódio são nos links que colocamos na descrição. Se ao longo do episódio você identificou alguma informação incorreta, é só avisar a gente pelas redes sociais que a gente faz uma errata por lá mesmo ou num episódio futuro. De 2 em 2 anos, o mundo para pelo esporte, seja nas Olimpíadas ou na Copa do Mundo. Eventos mega importantes que mobilizam e movimentam torcidas, economias, turismo, a mídia. O foco do episódio de hoje é no evento que está acontecendo agora em 2022. É ano de Copa do Mundo. É hora de passar aquele nervoso na frente da TV, fingir que entende futebol, colocar peruca verde e amarela, tudo mais, fazer aquela festa. Aqui no Brasil, a Copa é um evento tão imenso que muitos lugares suspendem o trabalho e as aulas. Liberam a galera para ver os Jogos do Brasil. A gente também vai embarcar nessa, mas calma, não pro Catar. A gente vai embarcar nas curiosidades sobre a Copa do Mundo de futebol. Então prepara a vuvuzela e vem com a gente que o jogo, ou melhor, o episódio de hoje tá começando. Olá, curiosos e curiosas! Voltamos depois de um pequeno hiato. E finalmente o Sr. Luigi está de volta! Olá a todos os ouvintes do nosso podcast, o podcast mais curioso do Brasil. Eu voltei, tá tudo certo comigo, nada aconteceu. Esse hiatinho aí, a gente voltou, foi rapidinho, né? Acho que vocês nem sentiram falta da gente. Foram 2 semaninhas, estamos de volta, tá tudo tranquilo. Bom, amigo, você gosta de futebol? Não, mas eu gosto de Copa do Mundo. Você gosta de futebol? Eu acho que esse sentimento é um sentimento de muitos brasileiros, que não é muito ligado em futebol, mas se liga na Copa do Mundo. Eu tenho uma relação assim com o futebol que é meio estranha, porque quando eu era criança, e quando o meu pai ainda tinha, sei lá, alguma esperança que eu fosse hétero, um menininho hétero, ele tentou colocar futebol na minha vida. Então, o meu pai me levava pra assistir jogo, ele me fez jogar futebol, ele me fez acompanhar na TV com ele. Então, desde cedo, eu assisto futebol, eu consumo futebol. Não é algo que eu fale assim, nossa, eu gosto muito, mas não é que eu desgoste. E eu gosto muito de Copa do Mundo, como você falou, eu acho que é um sentimento assim que toma os brasileiros e todo mundo gosta. Eu tenho uma história maravilhosa, assim, quando eu era criança com futebol. Meu pai era muito amigo do presidente do Coritiba Futebol Clube. E ele me levou para entrar com as crianças que entravam com os jogadores. Porque antigamente tinha aquelas coisas tipo de criancinha que entrava de mão dada antes de tocar o hino, umas coisas assim, sabe? E eu fui. Só que, vamos dar um contexto. O Juliano, quando era criança, ele era uma criança sedentária. Muito sedentária. Eu tinha bronquite asmática, eu tomava corticoide, eu era uma criancinha com sobrepeso, eu tinha várias questõezinhas. Então eu não corria, basicamente não fazia esporte. Então quando meu pai me levou, eu lembro direitinho, era na mão do goleiro. Eu peguei a minha mãozinha no dedão dele, que tinha um anel, inclusive. E fui correndo. Só que chegou, assim, 1/3 do campo, eu já tava morrendo. Daí eu percebi que a minha mão estava soltando da dele e soltei.
E daí eles foram, eu fiquei no meio do campo, o campo cheio, eu tenho a memória direitinha, deu esperneando, e daí eu olho pro lado, vem uma menina correndo, acho que da organização, correndo me resgatar, assim, e eu ali, no meio do campo, esperneando, daí ela me pegou no colo e me levou embora. E essa imagem apareceu no Fantástico, quando teve tem aquele remember dos jogos da semana, uma coisa assim, mostraram as criancinhas entrando e eu ali parado. Eu lembro direitinho dos meus pais vendo na TV depois, olha lá, filho, você. E eu lá... Você tem essa gravação ainda do Fantástico? Putz, pior que não. Eu posso buscar, mas é muito antigo. Eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos. Então, gente, em contrapartida, minha família adora futebol. Meu vô sempre jogou, os dois vôs, sempre jogaram muito futebol, sempre gostaram, sabe, assistiam, não perdiam um jogo. Não importava qual time que tá jogando, eles gostam de assistir futebol. E eu sou assim, um perna esquerda completo no futebol, não consigo chutar a bola, se chuta a bola ela vai pra trás. Eu jogava futebol com meu irmão, quando era menor, meu irmão é ótimo em vários esportes, ele é uma pessoa esportista. Puxou minha mãe. Eu, já em contrapartida, não sou. Eu gosto de ficar sentadinho no computador, jogar videogame, ler um livrinho, e... aí não dava certo. Eu ia sempre de goleiro, e eu sempre levava bolada na cara, não sabia nem como segurar a bola, né? Vai fazer o quê? E aí é isso, gente. É a criação de uma criança viada, né? A gente sempre tem um momento de tipo assim, futebol não é pra mim. E aí tem um momento dos pais tipo assim, não, é sim, vai. Aí a gente fala assim, não é. Até entenderem que tipo assim, tá bom. Tem outros esportes pra ele gostar. Eu joguei vôlei, eu nadei. O que mais que eu fiz de esporte? Isso, 2 esportes que eu fiz na minha vida. E você tem memória de assistir Copa do Mundo, assim, assistir o Penta, você sabe onde você... Tenho, eu lembro do Penta, foi no Japão, né, e aí meu avô ainda era vivo nessa época, e aí a gente ia na casa dele, tipo assim, os jogos eram 3 da manhã, 5 da manhã, aí a família toda posava lá, sabe, os primos dormiam pra acordar. Eu lembro de eu voltando da catequese, e aí eu fui direto pra assistir a Copa, e aí tava todo mundo lá, era de manhãzinha ainda, sabe? E eu lembro dessas memórias, assim, da gente ir na casa do meu avô assistir, mas como eu era muito pequeno, não fazia a menor ideia. Eu lembro do Penta, eu lembro da comemoração do Penta, do Cafu, foi o Cafu, né, que pegou a taça, beijou e levantou. E eu lembro do Ronaldinho, da moda do cabelo do Ronaldinho, que era só o topetinho aqui. Lá na minha casa, a gente reunia a família toda na casa da minha avó. E daí eu tenho muitas memórias disso, assim, tipo, a família inteira, os irmãos do meu pai, tudo indo assistir futebol, e isso se repetiu em várias outras Copas, e era tipo a tradição, assim, tenho muitas memórias disso. Então, gente, todo mundo tem uma lembrança da Copa do Mundo, né? Até porque ela existe faz muito tempo, ela existe faz quase 100 anos, um século de Copa. A Copa começou com a FIFA, que ela foi criada em 1904. Mas organizar um torneio de esporte leva tempo. Tanto que a primeira Copa do Mundo só foi acontecer em 1930. O país sede foi o Uruguai, aqui do ladinho de casa. E a seleção vencedora foi o Uruguai também, né? Mais do que justo. Um detalhe é que nessa época a Copa se chamava Taça Jules Rimet, que era o nome do primeiro presidente da FIFA. E a Copa só ganhou o nome de Copa do Mundo a partir de 1974. Antes disso era Taça Jules Rimet. Caramba, que doideira, né? 30 anos pra desenvolver um negócio desse. Mas imagina, em 1904, como que ia organizar um campeonato mundial, falar com todos os países, organizar os times, organizar a sede. Realmente deve ter sido 26 anos mesmo, de 1904 para 1930, que eles organizaram. Então, e uma coisa que é uma curiosidade que eu vi esses dias, é que a Copa do Mundo, até mais ou menos os anos 80, não sei exatamente o ano, ela só participava países da Europa e da América do Sul, que eram os países que mais gostavam de futebol.
E aí, como a popularidade foi crescendo, aí mais pessoas foram aderindo à FIFA, né? Aí Estados Unidos entrou, a África veio, aí veio a Ásia também, e hoje é basicamente o mundo inteiro, né? E é legal porque hoje em dia a gente tem vários times que realmente são times históricos, né, que tem um peso neles, tipo, por exemplo, Brasil, Argentina, Portugal, Alemanha, mas daí vem umas zebras, assim, tipo, algum time da Ásia ou da África que não são times que têm história, mas estão fazendo história nas Copas do Mundo. A gente tá tendo várias zebras nessa edição, né, então é legal ver como o futebol se tornou algo globalizado e todo mundo tá se tornando competitivo cada vez mais. Olha, vou soltar essa previsão, mas eu ainda acho que daqui a algum tempo nós vamos ter um time que nunca foi campeão sendo campeão de Copa. E eu quero muito assistir isso. Ah, eu também. Inclusive, ontem mesmo, que a gente tá gravando, a Copa não terminou ainda, a gente não sabe quem ganhou. E ontem mesmo a Espanha foi eliminada pelo Marrocos. A Espanha. Que a gente fala, nossa, favoritas, etc. E foi. Então tudo pode acontecer. E se você gosta de histórias e coisas incríveis que aconteceram na Copa, tem um filme de 2016 chamado Pelé, O Nascimento de uma Lenda. E ele foi dirigido pelo Jeff e o Michael Zimbalist. E eles contam a história do maior futebolista brasileiro, talvez, quiçá do mundo, o ex-namorado da Xuxa, gente, o Pelé. E o casting que eles fizeram foi, assim, um casting de peso. Tem Rodrigo Santoro, Seu Jorge, Diego Boneta, Milton Gonçalves, Felipe Simas e até o Pelé fez um cameo aparecendo lá mais no fim do filme. Não vou contar quem ele é, mas ele aparece. E o filme ele é considerado americano, porque a produtora é americana. E o plano do filme era ser lançado na Copa de 2014. Né? Copa no Brasil, Pelé, tinha tudo a ver. Deu uma atrasada, saiu em 2016 no Tribeca Film Festival, nos Estados Unidos. E que fica em Nova York, esse festival. Mas o filme ele começou a ser feito em 2007. Então eles demoraram 7 anos para fazer o filme. E aí lançaram só em 2016. Infelizmente, não fez muito sucesso esse filme. Nem de crítica, nem de público. No Metacritic, que é eu não sei como eu posso falar, aglomerador de crítica, o site. Metacritic é um site que ele pega todas as críticas que saem dos filmes e junta em um lugar para você achar mais fácil. De 0 a 100, ele tirou uma nota 39, que é uma nota bem baixa. Não foi um filme muito... Mas assim, é a história do Pelé. Se você gosta do Pelé, eu acho uma boa você assistir esse filme. No final de cada Copa, as pessoas já ficam na expectativa pela próxima e se perguntam como o país que vai sediar o campeonato vai receber o evento. Isso porque, geralmente, é um só país que recebe a Copa, mas, atenção, isso está prestes a mudar. Em 2026, pela primeira vez, a Copa do Mundo vai acontecer em 3 países ao mesmo tempo: Estados Unidos, Canadá e México. Um dos principais motivos pela essa mudança de formato é que a competição vai passar a ter 48 seleções participantes. Então vai ser necessário mais estrutura para comportar todos os jogos. É isso que a gente falou, né, amigo? Cada vez mais países de seleções estão juntando a Copa do Mundo. É um evento que está se tornando algo assim, já é gigantesco, sem precedentes e está ficando cada vez maior. Eu acho isso legal, eu acho que... Eu gosto de mais inclusão, porque a gente tem pessoas que talvez não tenham essa oportunidade de mostrar o futebol que elas fazem, né, de mostrar... Eu acho a Copa do Mundo legal porque você presta atenção em nações e países que você normalmente não presta no dia a dia. Tipo o Marrocos. A gente não tem muita notícia do Marrocos. Mas, cara, o Marrocos ganhou da Espanha. Você fala assim, eles são bons. Eles têm coisa lá no Marrocos. Vamos prestar atenção no Marrocos. Então eu acho que faz parte de toda essa questão cultural, de você exportar a cultura. Eu acho mega legal que isso foi feito. Eu gostei que não é só mais um país.
porque eu acho a Copa do Mundo, a FIFA, ela é cheia de polêmicas, principalmente nas últimas Copas, que eles começaram a aceitar países que têm muita grana para pagar, muita grana para investir na Copa do Mundo, mas não são, assim, como posso dizer, eles não são protagonistas do futebol mundial. E não só, não tô falando que a gente só tem que fazer Copa nos protagonistas do futebol, mas a gente tem que entender, né, o que cada país faz, se o país tem direitos humanos, se o país é uma democracia. Eu acho que tudo isso importa, entendeu? Porque o futebol, o esporte em si, ele é criado para você competir e você interagir com outras pessoas, né? Ele é o esporte, o futebol é um esporte muito social. Então eu acho que se um país que não é aberto a novas ideias, eu acho que a gente pode criticar ele assim por estar fazendo uma Copa do Mundo. Até porque as pessoas vão visitar esse país e vão deixar nosso dinheirinho suado nele. Muito se falou sobre essa Copa ser no Catar por conta, né, dos direitos humanos que não são respeitados no país. Então, eu acredito que é importante a gente cada vez mais incluir outros países na Copa do Mundo, porque a gente mostra que o mundo ele é miscigenado, ele precisa ter inclusão, a gente precisa ter jogadores diversos, a gente precisa respeitar a diversidade das pessoas. Muito se falou sobre, mas a gente precisa respeitar as leis do Catar e não sei o que. Ok, mas a partir do momento que são leis que ferem outras pessoas, por que a gente não pode falar sobre? Por que a gente não pode protestar? Então, eu acho que é importante isso que aconteceu nessa Copa, das braçadeiras, tudo são discussões que a gente precisa sim levar a sério e colocar elas na mesa, não dá para esconder. Até porque, como você falou, cada vez mais a FIFA ela tem se mostrado uma passível à corrupção. Como aconteceu no Catar, tem vários relatos sobre corrupção na escolha do Catar para a sede, além de que muitas pessoas morreram fazendo essa Copa do Mundo acontecer. Então, é um evento legal, é um evento importante, mas a gente precisa discutir tudo isso que acontece. Não dá pra negar, não dá pra fechar os olhos e, nossa, é tudo perfeito. Inclusive, tem uma série para recomendar. Caso você que está escutando fique curioso para saber sobre essas questões de corrupção da FIFA, a Netflix fez uma minissérie, um documentário sobre isso tudo. E ela se chama Esquemas da FIFA. Então, assim, tá tudo lá. Assistam, que é uma minissérie realmente boa para a gente se informar e ver tudo o que acontece. Exato, a gente tem que ser crítico, gente. E as regras que funcionam para o outro também funcionam para vocês. Então a gente sempre tem que pensar isso. Se você é conivente com que uma regra seja quebrada para outra pessoa, essa regra pode ser quebrada para nós também. Então pensem nisso. E falando em férias, viajar e outros países, e Copa em mais de um país, tem um filme brasileiro muito bom, chamado O Ano que Meus Pais Saíram de Férias. E fala sobre Copa do Mundo. Então, vou dar mais ou menos uma passada, porque o filme é muito bom, vocês têm que assistir. O filme se passa em 1970, durante a nossa ditadura militar, e são dias antes da Copa de 70. A história do Mauro, ele tem 10 anos de idade, e ele é deixado pelos pais com um avô. E os pais prometeram que iam voltar antes do primeiro jogo da Copa. Porque eles iam tirar férias, bem entre aspas, né? O avô mora em bairro judeu de São Paulo, mas quando ele chega lá, ele descobriu que o vô morreu. E ele vai ficar sozinho durante um dos momentos mais difíceis da história moderna brasileira, esperando os pais voltarem antes da Copa. Vocês têm que assistir para saber tudo o que vai acontecer. É um filme maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, ele foi indicado a 38 prêmios. E desses 38, ele ganhou 32. Ele foi indicadíssimo em vários festivais brasileiros, como o Prêmio Guarani, e vários internacionais, incluindo uma indicação de melhor filme narrativo no Tribeca Film Festival de 2007 em Nova York.
que é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Então, assim, gente, é filme de qualidade. Além disso, ele entrou pro shortlist do Oscar de 2008 para melhor filme estrangeiro. Não chegou a receber uma indicação, mas ele entrou na lista dos possíveis filmes que poderiam ser indicados. Isso já é um fato muito grande, até porque o Brasil não tem nenhum Oscar, né? Quem dirigiu esse filme incrível foi o Kao Hamburger. Mas esse cara, se você tá perguntando quem que ele criou o original do Globoplay As Five e participou de 213 episódios de Malhação. Então o cara sabe fazer coisa, sabe prender você na história. E ele também fez um episódio de Cidade dos Homens. Então, assim, o cara é fera. E o filme é muito bom, premiadíssimo. E filme brasileiro, gente. Vocês falam que cinema brasileiro... o cinema brasileiro que é ruim, só tem comédia. Não tem. Tá aí, ó. Um filme brasileiro maravilhoso pra gente assistir. Bom, se você ficou curioso para assistir o filme que o Lu indicou, ele tem no YouTube. Ele tá lá, completinho no YouTube. É só pesquisar o ano em que meus pais saíram de férias. Eu vou assistir. De novo. Mas pra quem não sabe, a Copa do Mundo desse ano de 2022... quase foi cancelada. Muitas pessoas tinham medo que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia escalaria para uma guerra mundial. E se isso acontecesse, o torneio seria cancelado. Mas como a gente está vendo, a Copa de 22 aconteceu, porém a Rússia foi impedida de participar por conta dos ataques à Ucrânia. Isso pode parecer nada, né? Assim, mas não participar da Copa eles não estão preocupados, né? Mas os russos são muito envolvidos com o esporte. E não participar da Copa é uma questão que fere o orgulho deles, além de trazer prejuízos econômicos, né? Para quem não sabe, a Copa já foi cancelada algumas vezes. As edições que deveriam acontecer nos anos de 1942 e 1946 não aconteceram, por conta da Segunda Guerra Mundial. Exatamente um conflito de guerra igual a gente está acontecendo. A gente já viu, com o Covid-19, as Olimpíadas também foram adiadas, e faz sentido, a gente precisa entender. Nós sabemos que os atletas se preparam muito para isso, por anos e anos e anos, e às vezes é uma oportunidade de uma vida. Mas é que tem coisas que é segurança, né, gente? A gente não vai querer fazer uma Copa do Mundo no meio de uma guerra. Em 42 e 46, que foram cancelados por conta da Segunda Guerra Mundial, só foi ter uma outra edição em 1950. Ainda era a Taça Jules Rimet, né? Como a gente falou antes. E foi aqui no Brasil. Ainda assim, foi muito difícil juntar os times europeus, porque eles ainda estavam lidando com o pós-guerra. E isso afetou muito o relacionamento entre as pessoas, né? E entre os times, que significam, que levam a bandeira dos países. Eu acho muito doido quanto esses eventos globais são suscetíveis a essas coisas, assim. Eu lembro a gente assistir aqui em casa as Olimpíadas de 2020, que foi em 2021, pensando nisso, tipo, nossa, será que vai ter Copa? Será que vai acontecer? E todos os protocolos que precisavam acontecer para a Olimpíada ser realizada. Enfim, muita doideira, né? A gente é suscetível a várias coisas. Imagina um evento global, assim. É complicado, né? Ainda no Japão teve muita controvérsia por conta das Olimpíadas acontecerem, né? Teve muita gente que, mesmo assim, foi contra. E vários... se não me engano, teve alguns atletas que não conseguiram ir também. Enfim, foi assim... Foi difícil. Mas a gente superou. E a gente supera tudo, né, gente? Isso que é o importante. Juntos a gente supera as coisas. Separado a gente não supera. O Brasil é recordista de gols na Copa do Mundo, além de ser a única seleção que participou de todas as edições. Contando todos os gols já marcados, o Brasil fez 229 gols em Copas do Mundo. Logo atrás vem a Alemanha, na cola, com 226. Isso a gente não está contando os gols atuais, tá, galera? Estamos contando sem essa Copa. A Argentina vem em terceiro lugar, bem atrás, com 137 gols.
O maior artilheiro da seleção brasileira em número de gols até o momento é o Ronaldo Fenômeno. Ele marcou 15 gols em 18 partidas. Mas o maior artilheiro é o alemão Klose, que tem 16 gols marcados em Copas do Mundo. E acima de todos esses homens tem a maravilhosa Marta da nossa seleção, ela que bateu esse recorde e ela é a maior artilheira de todas. Ela fez 17 gols em 19 jogos. Alemanha e Brasil são destaques da Copa, porque esses dois países encabeçam também a lista de maiores finalistas. A Alemanha foi para 8 finais e ganhou 4. O Brasil foi para 7 finais e, claro, ganhou 5 delas. E para quem se treme de ouvir falar da seleção da Alemanha por causa do 7-1, saiba que já teve casos piores. Em 1974, a Iugoslávia venceu a seleção do Zaire por 9-0. E em 1982, os húngaros venceram o time de El Salvador com um placar de 10-1, ou seja, ambos os casos com uma diferença de 9 gols. Nessa perspectiva, 6 gols não parece tanto. Pois é, que bom, né? Que não foi um dos piores, mas foi uma goleada, assim... Foi difícil de engolir, a gente não digeriu bem. Você tava assistindo o 7-1, amigo? Então, é que assim, assistir o 7-1 foi muito difícil, porque eu falei assim, nossa, fizeram um gol, nossa, fizeram outro gol. Eu falei assim, vou na cozinha pegar uma coxinha. Quando eu voltei, eu falei assim, nossa, tinha mais um gol. Aí eu desisti, eu falei assim, gente, a gente já perdeu. A Alemanha já tava 4-0 pro jeito, eu falei assim, não vai rolar, a gente não vai ganhar. Mas eu não tava esperando um 7-1. Eu também tava na casa da minha avó, tava a família toda, e daí começou a fazer gol a Alemanha, eu e minha prima falando, vamos assistir um filme, né? Daí a gente subiu, foi assistir um filme. Quando eu voltei e vi 7-1, e vi a cara da minha família, que parecia que tava num enterro, foi uma cena marcante, assim, tipo, nossa, aquele silêncio, ninguém entendendo muito bem o que tava acontecendo. Foi pelo menos a gente teve esse um gol, né? Se não ia ser 7-0, ia ser pior ainda. Foi uma sensação que aconteceu foi o jogo agora, Brasil e Coreia do Sul, e que a gente fez 4 gols no primeiro tempo, e a gente falou assim, meu Deus, será que vai vir um 7-1 do Brasil agora? Será que a gente vai ser honrado? Assim, a Coreia não merecia, devia ser na Alemanha. Mas a Coreia... Eles têm um relacionamento legal. Eu já vi vídeos do Brasil e da Coreia. Eles super são amigáveis uns com os outros. Sim, diz que os jogadores coreanos admiram muito a seleção do Brasil. E que até o técnico da seleção da Coreia teve que, falar pra eles, galera, tudo bem que eles são seus ídolos, mas... vamos jogar contra eles. Seria a gente assistindo, fazendo uma competição de The Voice contra o Blackpink, que a gente fala assim, não me importa o que elas ganham, elas são incríveis. Exatamente. Bom, muita gente esquece de falar, mas a Copa do Mundo não é só futebol masculino. A seleção feminina também tem o seu espaço. Ainda que tenha demorado muito para esse dia chegar. Enquanto o primeiro torneio masculino aconteceu lá em 1930... a primeira Copa Feminina aconteceu em 1991, na China. É muito tempo, gente. Quase, nossa senhora, deu quase 100 anos depois da criação da FIFA. A Copa Feminina também acontece de 4 em 4 anos, mas não é no mesmo ano que a masculina. Ela rola no ano seguinte. Então, ano que vem, 2023, a gente vai torcer pelas nossas jogadoras. E elas são muito boas, gente, né? A gente ainda não ganhou nenhum título da Copa Feminina, apesar de a gente já ter participado de todos os torneios. A gente chegou perto de ganhar na edição de 2007. A gente ficou com o 2º lugar. E quem ganhou da gente... nossa, gente, vocês vão ser atormentados. A gente perdeu para a Alemanha. Malditos alemães são bons de futebol. Aliás, a seleção feminina com mais títulos na Copa é dos Estados Unidos, que no masculino nem aparece direito. A seleção dos Estados Unidos, ela é tetracampeã, 4 taças para casa. E aí vem a Alemanha, que é bicampeã. E aí em terceiro lugar empatadas tem Japão e Noruega, com 1 título cada. Então assim, galera, mulheres, bora, a gente vai conseguir ganhar, eu não vou jogar essa cobrança de a gente ser penta, porque assim, a gente tá ganhando faz muitos anos, né? Mas a gente consegue, gente. A gente tem jogadora
fera. Ah, não, a Marta é maravilhosa. A Marta, inclusive, ela é a maior artilheira das seleções de Copa do Mundo. Ela tem 17 gols. E ela marcou gols em praticamente todas as Copas que ela frequentou. Em 2003, 2007, 2011 e em 2015. É para poucas. Dona artilheira da nossa seleção. Mas infelizmente, né, a gente ainda não ganhou. Queremos muito esse título. Eu amei assistir a Copa Feminina esses anos atrás. Achei que foi muito legal. Espero que se repita. Essa tradição se torne algo muito forte aqui no Brasil, assim como é a seleção masculina, porque é muito divertido também assistir a Copa do Mundo Feminina. Sou, assim, ó, supremacia feminina, sim. A seleção dos Estados Unidos lá é muito amada nos Estados Unidos. Eles gostam muito. Inclusive, até porque a artilheira dos Estados Unidos, ela é super politizada e a seleção dos Estados Unidos é muito forte. Eu tive um personal trainer que ele cuidava da seleção, uma seleção de bairro lá de Curitiba feminina. E ele é o maior, ele levanta todas as bandeiras pra Copa Feminina porque ele acha incrível. E ele fala que as meninas lá são, assim, o nome é o Imperial Futebol Clube. Se vocês não conhecem, dá uma pesquisada. Vão assistir os filmes, vão assistir os jogos, porque essas meninas, elas treinam, e os grandes times estão contratando elas, entendeu? Elas podem ir pra Copa do Mundo. Isso é legal. Apoie os seus times locais. Eles fazem, é assim que a gente cresce, gente. Começando do pequenininho. Quem entra na Copa, entra pra ganhar. Todos os times sonham em levantar a taça na final. Agora, imagina ganhar a taça e perder ela depois? Bom, isso já rolou, porque sim, roubaram a taça do mundo. E não foi só uma vez, não. Foram 2. Se liga só nessa fofoca toda. Em 1966, a taça foi roubada pela primeira vez em Londres. Ela tinha sido posta em exposição, pois a Inglaterra iria sediar os jogos. Quem roubou a taça ameaçou derretê-la se não recebesse um valor de resgate. Praticamente um sequestro. A polícia ficou louca. As buscas foram intensas, mas vocês acreditam que ninguém achava a bendita da taça? Até que entra em cena o nosso herói, um cachorrinho chamado Pickles. Ele estava passeando com seu dono quando farejou algo estranho escondido em um terreno baldio. E, gente, era a taça escondida enrolada em papel. Todo mundo ficou tão agradecido que o Pickles ganhou fornecimento de comida de graça pelo resto da vida dele como recompensa. Ah, ele merece, né? Os cachorros merecem tudo, gente. Eles são perfeitos. Salvaram até a taça. Nem precisava e ele achou. É assim, gente. Cachorros. Cachorro para presidente. E a segunda vez que a taça foi roubada foi onde? Mas claro, aqui no Brasil. A gente tinha que participar dessa. Ela foi tirada de dentro da sede da CBF. A taça ainda tinha o nome Jules Rimet, porque foi conquistada pelo Brasil em 70. A CBF tinha exposto essa taça para os visitantes. Ela estava protegida por um vidro blindado, mas o vidro não ajudou para nada, blindado de plástico. Em 1984, 3 homens roubaram a taça. Era o Sérgio Peralta, que trabalhava na CBF, passou todas as informações necessárias para o roubo, o Chico Barbudo e o Luiz Bigode. Gostei do nome deles. Achei poético. Eles invadiram a CBF, renderam os guardas, executaram o roubo. E ainda tinha o Juan Hernández, um ourives argentino que ia receber a taça, derreter para vender o ouro. Todos eles foram condenados pelo roubo, mas a taça ninguém nunca achou. Então ela virou uma lenda por causa disso. Provavelmente ela foi derretida e virou ouro. E foi vendida por aí. Então alguém deve estar usando um pedaço da taça e nem sabe. Isso que eu imaginei. Imagina alguém ter uma correntinha de ouro que é a taça da Copa do Mundo. Olha só, que doideira. Bom, depois disso, né, a taça ela foi substituída
E hoje em dia, né, a taça é outra. Infelizmente, apesar de toda a festa, nem tudo no futebol são flores. Esse ano, a Copa está sendo realizada em um país que é duramente criticado pela forma como lida com diversas questões sociais, como o direito das mulheres e a população LGBTQIAP+. Para exemplificar, no Catar, ser homossexual é crime e a pena máxima pode ser apedrejamento. Ou seja, é um ambiente que sufoca a diversidade e ignora diversos compromissos com os direitos humanos. Você já ouviu falar no Josh Carvalho? Ele é um jogador australiano da primeira divisão. É um nome importante do futebol e recebeu atenção no mundo todo ano passado ao declarar que é abertamente gay. Isso porque ele é o primeiro jogador do mundo da primeira divisão que declarou a sua sexualidade de forma bem aberta e direta. Isso rendeu a ele o prêmio de Homem do Ano pela revista europeia Attitude Magazine. Outros jogadores que declararam sua sexualidade antes dele tiveram que lidar com o declínio da carreira. Ou só fizeram isso perto da aposentadoria, ou ainda até depois dela. É claro que existem outros jogadores LGBT, QIAP+, só que nas divisões menores. Por ser jogador de um dos maiores times australianos, o caso do Josh ganhou bastante repercussão. Só que essa Copa do Mundo no Catar está sendo uma questão e tanto para ele. O Josh já falou que não está nem um pouco confortável jogar no Catar e que teme pela sua segurança. Apesar de todo o contexto mostrar o contrário, o CEO da Copa do Catar 2022 deu uma entrevista dizendo que o Catar é um país tolerante, que todos são bem-vindos e se sentem seguros lá. Ainda assim, é importante frisar que demonstrações públicas de afeto não são permitidas. Complicado. Se eu não me engano, o Josh acabou não indo para a Copa. Enfim, ele deve sofrer muito porque o futebol ainda assim é um ambiente muito preconceituoso e a gente sabe disso por conta das torcidas. A quantidade de xingamento que tem de torcida com teor racista e preconceituoso ainda é uma questão que a gente precisa levar a sério, porque, né? Por que a gente vai ofender as pessoas? A gente não tem sentido. Tá na hora da gente rever isso tudo e é muito importante que outros jogadores que se sintam confortáveis falem sobre sua sexualidade, porque nós precisamos criar um ambiente mais diverso. O esporte é algo que é para todo mundo, então é muito importante que a gente fale isso. Eu sei que nas seleções femininas é mais comum as meninas falarem sobre sexualidade e isso é muito legal. A gente tem muitas jogadoras da seleção brasileira que são abertamente lésbicas, como por exemplo a própria Marta. Então é muito importante que a gente está dando visibilidade e representatividade para mais pessoas. Esperamos que isso aconteça ainda mais com outros jogadores e outras jogadoras. E, gente, a Marta é claro, dá pra ver, ela é a maior jogadora do mundo, abertamente lésbica, e quem perde são os próprios torcedores dos times, que podem ter jogadores incríveis, que não vão entrar no padrão que eles esperam que as pessoas sejam, e aí quem sai perdendo são eles. Porque, temos mais um aí que não foi pra Copa do Mundo. Gente, é assunto sério, e é um assunto que a gente precisa conversar. Eu acho que já passou da hora de a gente abrir nossa cabeça, de a gente conversar sobre esses assuntos, normalizar essas situações, porque assim, a gente não, é igual eu falei, separado a gente não vai pra frente. A gente só vai pra frente se a gente tiver todo mundo junto. E isso inclui pessoas que pensam diferente da gente. Então, aqui no Brasil, a gente tem um caso bem famoso de um jogador que enfrentou e enfrenta até hoje muita coisa por causa da sua sexualidade. A gente tá falando do Richarlison, não o Richarlison dessa Copa. O Richarlison que já se aposentou, se não me engano. Ele é bissexual. Antes de mais nada, a gente precisa frisar que o Richarlison é um jogador com uma baita carreira. No currículo dele tem Copa de São Paulo, 3 estaduais, 3 campeonatos brasileiros consecutivos, 2 Libertadores e 1 Mundial. E ainda assim, quando entrevista com ele, a pauta é sempre a sexualidade dele. Que não é o assunto, ele é um ótimo jogador. A sexualidade é dele. Tudo começou no fatídico ano de 2007, quando o então dirigente do Palmeiras, José Cirilo Júnior,
deu uma declaração que deu a entender que o Richarlison era gay. A partir daí virou um inferno. As piadinhas começaram, matérias de péssimo gosto saíram na mídia, todo mundo só queria saber se ele era gay ou não. O Richarlison registrou uma queixa-crime contra o José Cirilo Júnior, que foi indeferida pelo juiz do caso, que arquivou o processo porque, segundo ele, na sentença, futebol é coisa de macho e não de homossexual. O juiz foi homofóbico, gente. Quantos absurdos. E mais, que ter um homossexual em um time de futebol brasileiro prejudicaria o pensamento da equipe. Desculpinha esfarrapada. A carreira do cara é impecável. Não funciona pra mim. Bom, depois de muito tempo, o Richarlison disse publicamente no podcast No Armário dos Vestiários que sim, ele é bissexual. Mas a declaração dele ainda veio cheia de críticas e desconfiança. Abre aspas. Pelo tanto de pessoas que falam que é importante o meu posicionamento, hoje eu resolvi falar. Sou bissexual. Se era isso que faltava, ok, pronto. Agora eu quero ver se realmente vai melhorar, porque é esse o meu questionamento. Ah, mas fala, pode ajudar. Não, não vai ajudar. Quem é Richarlison, pelo amor de Deus? Sou um mero cidadão comum, que teve uma história bacana no futebol, mas eu não vou poder mover montanhas para que acabem esses crimes, para que acabe a homofobia no futebol. Fecha aspas. Foi esse ponto que Richarlison levantou no podcast. Você pode até não concordar com o que ele diz, mas dá para entender o lado dele. O mundo do futebol é muito cruel para as minorias. O número de jogadores que são declaradamente LGBTQIAP+, no futebol brasileiro são pouquíssimos. O Richarlison disse que acredita que a melhor forma para combater o preconceito no futebol é com ações efetivas, punindo times e a torcida organizada por discursos e ações preconceituosas. Além de que, segundo ele, o apoio dos colegas do time é fundamental, especialmente os heterossexuais. Abre aspas. Os jogadores têm que se posicionar melhor sobre a situação, especialmente os héteros. Não é questão de vestir a camisa com arco-íris. É quando acontecer essa situação de homofobia, sair do campo. Espera aí, a torcida não está respeitando meu companheiro ou adversário como ser humano? Então eu não vou jogar. Fecha aspas. No mais, Richarlison deixou claro que não queria que a sua sexualidade ofuscasse sua carreira. O desejo dele é que as suas conquistas como profissional falem mais alto do que elas, e sim marquem sua passagem pelo futebol brasileiro. Bom, realmente é uma situação muito complicada. Eu consigo me colocar total no lugar dele, porque, ele foi ofendido, ele foi machucado, ele foi colocado numa situação que o coitado, naquela época ainda não sabia lidar. Então eu entendo a dor dele e ele falar que não vai ajudar ou não vai mover montanhas, mesmo não concordando, porque eu acho que quanto mais representatividade, por mais que eu sei que representatividade por si só não é o que vai mudar, mas ainda assim é importante a gente colocar ali pessoas diversas e mostrar que todo mundo pode jogar e todo mundo pode fazer o que quer. Enfim, muito obrigado, Richarlison, por toda a sua história no futebol, por tudo que você fez. Eu acredito que é muito importante a gente ressaltar isso. Você foi um puta jogador e merece toda a atenção do mundo pelo que você fez. Exatamente. E sobre a sua fala, ela ajuda sim. Porque aquela criança que gosta de futebol, mas tem medo porque é gay, porque é bissexual, porque é pansexual, porque é não binário. Gente, a gente precisa falar. Essa criança ela vai ser afetada. Talvez não seja agora que mude, mas daqui a uns anos essa criança vai ter mais espaço, sabe? Porque elas vão respeitar ele pelo profissional que ela é e não vai se importar com a sexualidade. Então eu fico triste que a carreira do Richarlison tenha que ser lembrada só pela sexualidade dele, porque a gente já provou ali que ele tem muita competência. Mas eu quero também falar que o que o Richarlison fez de se assumir mesmo e falar sobre o assunto mesmo depois de tudo é muito importante pra gente. Até eu, hoje, tenho uma visão um pouco diferente do futebol. Porque quando você vê esse apoio, você se sente menos intimidado. E o apoio
dos héteros também é muito importante, porque é deles que a gente precisa do apoio, entendeu? A gente quer que eles parem de serem preconceituosos, porque os gays não são preconceituosos com os outros sobre sexualidade. Assim, temos problemas, não vamos nem tocar no assunto, mas é essa a questão. A gente quer que eles olhem pra gente e falem assim, nossa, você é gay, beleza, se joga bem, isso não tem problema, entendeu? A gente respeita. E são esses detalhes, são as pequenas palavras que ajudam. E obrigado mesmo por ter toda essa coragem e ter que enfrentar toda essa barra, porque eu cresci ouvindo piada do Richarlison, e hoje eu olho o Richarlison e falo assim, cara, ele é fera, ele é foda, ele enfrentou tudo isso. E hoje eu tenho mais representatividade por conta de pessoas como o Richarlison. Bom, esse foi o nosso episódio de volta. A gente tá muito feliz que estamos retornando. A gente tem vários episódios especiais preparados aí pro restante do ano, começo do ano que vem. Então, por favor, siga o canal, siga a gente nas redes sociais. Tá tudo no link da descrição. A gente tem muita coisa legal pra vir. Exatamente. Compartilhem. A gente tem vários assuntos. Gente, a gente tem mais de quantas horas de papo. Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você goste. Compartilha, fala pra mãe, fala pra avó, fala pro tio. Mostra pro papagaio pra ele ficar repetindo pras outras pessoas, gente. É incrível, eu adoro fazer esse podcast. Eu fico feliz fazendo esse podcast. Eu espero que vocês que escutem também fiquem felizes. Aprendam alguma coisa que talvez não vá mudar a vida de vocês, mas vai deixar você mais feliz. E às vezes é bom a gente pensar em alguns assuntos, tipo isso que a gente acabou de conversar. Pô, olha a quantidade de curiosidade que a gente tem aí. Só hoje você aprendeu quando a Copa começou, que a taça foi roubada, jogadores LGBT, enfim. Assista os outros episódios porque a gente tem muita coisa legal. A gente vai ficando por aqui. Esse episódio foi roteirizado por Daniel Fantinelli, Luiz Malucelli e Juliano Jorge e editado por Daniel Fantinelli. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau! Brasil!